Oi, gente! Eu sou a professora Kelly, de Matemática. O conteúdo que eu trouxe hoje é um conteúdo muito importante e, na minha opinião, indispensável para todos os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, para aqueles estudantes que estão se preparando para o Enem ou para qualquer outro concurso. Critérios de divisibilidade. Muita gente não valoriza essa joia da matemática, que são regras maravilhosas que a gente estuda no sexto ano, no quinto ano, né, dependendo da escola, mas que vai facilitar a resolução de problemas por toda a tua vida escolar. Eu dividi essa aula em duas partes, para que o vídeo não ficasse muito longo e a gente não ficasse cansado, tá bom? Então, vamos para a aula. Dá uma olhada, porque eu tenho certeza que tu vai gostar dessas regras. Então, vamos começar o nosso estudo, divisibilidade. Essa palavra ela é parente das palavras divisão, divisível. E em matemática, a gente diz que um número é divisível pelo outro quando a divisão de um pelo outro for exata. O que quer dizer que toda vez que sobrar resto zero na minha divisão, ela é exata, então um número é divisível pelo outro. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. 12 divisível por 3. 12 é divisível por 3 porque 12 dividido por 3 dá igual a 4. Até armei a continha aqui para ficar bem claro que 12 dividido por 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12 e sobrou 0. Então, a gente diz que essa conta é exata, né? Que essa divisão foi exata, porque o resto sobrou 0, e eu posso afirmar que 12 é divisível por 3. E também que 12 é divisível por 4. Legal, né? Continuando, a gente vai começar a ver os critérios de divisibilidade. O que é isso? São regrinhas que nos ajudam a saber se um número é ou não divisível pelo outro sem precisar fazer a conta de divisão. Olha só que legal que é. Eu posso saber se um número é ou não divisível por 2 sem precisar uma continha de divisão, sem precisar fazer nem de cabeça a divisão, tá? Basta que esse número seja par. A regra diz que todo número par é divisível por 2, mas os ímpares não são. Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tem o número 3.576. O número 3.576 é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em número par. Olha ali, o último algarismo dele é 6, ó. 6 é par. Então, o número 3.576 é par. E, por isso, ele é divisível por 2. Olha esse outro exemplo, que eu peguei os mesmos algarismos. Repara que eu só troquei eles de lugar, ó. Passei o 6 para frente, o 3 ficou de segundo lugar, né? Muito bem. E aí, eu vejo que o 6.357, ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em ímpar, ele termina em 7. 7 é ímpar. Por isso, 6.357, sendo ímpar, não é divisível por 2. Pode armar a conta aí, que tu vai ver que se tu for dividir 6.357 por 2, o resto da divisão não vai ser 0. Que legal, né? Não precisar armar a conta. Eu adoro. Essa é uma das curiosidades da matemática que eu sou apaixonada. Agora a gente vai ver a divisibilidade por 3. A regra para eu saber se um número é ou não divisível por 3, ela é diferente da regra de divisibilidade por 2. Cada um tem a sua regra, não dá para misturar. Eu vou descobrir se um número é ou não divisível por 3 sem precisar fazer o cálculo de divisão. E eu repito isso porque é maravilhoso, né? Não precisar fazer uma conta, que muitas vezes pode ser enorme, dependendo dos números, né? O que eu faço? Eu vou somar os algarismos desse número. Eu vou pegar os valores absolutos, né? Quanto vale cada algarismo, e vou somar para ver se é divisível por 3. Olha só, no exemplo tu vai entender muito bem. Será que 3.576 é divisível por 3? O que eu tenho que fazer? Eu vou somar 3 mais 5 mais 7 mais 6. Vou somar os algarismos. Somando os algarismos, eu vou ter 21. E aí eu vou lá para a minha memória, lembrando da tabuada, que é muito importante saber, né? Que também facilita a nossa vida, saber ela de cor.
e eu vejo que 3 vezes 7 é 21. Por isso, o 21 é divisível por 3. E se 21 é divisível por 3, o número 3.576 também é. Olha só a conclusão. 3.576 é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos é 21, que é divisível por 3. Outro exemplo. Será que 4.357 é divisível por 3? O que eu tenho que fazer? Vou somar os algarismos. 4 mais 3 mais 5 mais 7. Essa soma dá 19. 19, por acaso, é divisível por 3? Existe algum número que multiplicado por 3 dê 19? Algum número natural? Não, não tem, porque 3 vezes 6 é 18 e 3 vezes 7 é 21. Já passou, não tem 19 ali. Portanto, 19 não é divisível por 3. E isso faz com que o 4.357 também não seja divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é 19, que não é divisível por 3. Agora a gente vai ver a divisibilidade por 4. Quando é que um número, que eu sei que um número é divisível por 4 sem precisar fazer a conta de divisão? A regra também é bem simples. Não é tão maravilhosa assim como a regra do 2 e do 3, mas é uma regra bem simples também. Um número vai ser divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos forem 00 ou formarem um número divisível por 4. Olha só, nos exemplos tu vai entender bem. O primeiro exemplo, eu tenho, será que 732 é divisível por 4? A regra do 4 diz que eu tenho que analisar os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam 32. 32 é divisível por 4? Sim, é. Lembra que 4 vezes 8 é 32? Então, 32 é divisível por 4. Por isso, o 732 também é divisível por 4. Vamos ver um outro exemplo. Será que 3.018 é divisível por 4? Vamos ver o que forma os dois últimos algarismos. 18. 18 é divisível por 4? Será que é? 4 vezes quem que dá 18? 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 5 dá 20. Já passou. Então, 18 não é divisível por 4. Por isso, o 3.018 não é divisível por 4. Tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo, aliás, outros exemplos. Será que 3.500 é divisível por 4? A regra diz que eu tenho que analisar os dois últimos algarismos. E a regra também diz que os números terminados em 00 são divisíveis por 4. Portanto, 3.500 é divisível por 4 porque ele termina em 00. Agora, outro exemplo. Será que 1.000 é divisível por 4? Bom, a regra diz que tem que terminar em 2 zeros, mas termina em 3 zeros. E agora? Não importa quantos zeros tenha a mais do que 2. Se eu tenho no mínimo 2 zeros, né, se os últimos dois algarismos, se os dois últimos forem 00, ele vai ser divisível por 4. Portanto, 1.000 é sim divisível por 4. E por último, dessa regrinha do 4, eu tenho, será que 4.005 é divisível por 4? Vamos analisar os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam 0,5. 5. 5 é divisível por 4? Não é. Então, 4.005 não é divisível por 4, pois não termina em 00 e 0,5 não é divisível por 4. Muito bem. Nós vamos ver a divisibilidade por 5. A divisibilidade por 5 é a que o pessoal mais gosta, que é a mais fácil de todas. Basta ver se o número termina em 0 ou 5. Se ele terminar em 0 ou 5, é divisível por 5. Se não, não é. Ah, é muito simples. Aqui tem os exemplos. Ó. Será que 735 é divisível por 5? Sim. Por quê? Ele termina em 5. Ó. Então, ele é divisível por 5. E o último exemplo, será que 5.554 é divisível por 5? Olha, ele está cheio de 5. Tem que ser divisível por 5, né? Mas a regra diz que tem que olhar apenas o último algarismo. Não importa quantos algarismos 5 tenham antes. Se o último algarismo não for 0
nem 5, então ele não é divisível por 5. Portanto, 5.554 não é divisível por 5, porque não termina em 0, nem em 5. Ok? Então é isso. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a segunda parte dessa aula, com mais critérios, com mais regras de ouro da divisibilidade. Se tu conhece alguém que está precisando dessa aula, compartilha com essa pessoa. E se tem algum conteúdo de matemática básica que tu precisa aprender, coloca aqui nos comentários que eu vou ter prazer em te ajudar. Afinal de contas, é por isso que eu sou professora. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.